Fala pessoal, beleza? Tranquilo? Vou falar com vocês agora sobre digamos assim, um probleminha relacionado à clarividência. Não necessariamente a abertura do terceiro olho como um todo, mas especificamente sobre o processo de clarividência. Vocês sabem que eu tenho um e-book que eu falo sobre terceiro olho, sobre a abertura da clarividência e diversos desdobramentos, né? Quando você tem a abertura do terceiro olho, não só a clarividência, você tem mais intuição, você tem uma percepção da realidade completamente diferente. E isso não é uma coisa também de uma hora para outra e que você abre e pronto, nunca mais tem um movimento, nunca mais tem um retorno, não é isso. Quando você abre o terceiro olho, quando você tem uma percepção maior da realidade, quando você expande a tua consciência, é muito comum que você retroaja, que você retorne para um ponto anterior. Se você não estiver num processo de despertar e de expansão muito rígido em que sentido? Muito fixo. Se você não se ancorou ainda a esse processo, beleza? Mas quando a gente fala de abertura, de intuição, de chakras, de terceiro olho como um todo, mas de uma forma mais específica sobre a clarividência, é importante que vocês saibam, que vocês tenham uma noção de que a clarividência muitas vezes pode ser um grande problema. De que forma pode ser um problema? É porque, no geral, as pessoas pensam o quê? Elas pensam que você vai abrir a clarividência e você vai ter acesso a uma gama de informações maravilhosas que vão mudar a tua vida, que vão te trazer prosperidade, vão te trazer saúde, vão te trazer que você consiga, às vezes, um emprego bom, um ótimo relacionamento. Isso pode acontecer, sim, na abertura da clarividência, mais especificamente no do terceiro olho. Mas com a clarividência você tem uma ferramenta a mais que pode contribuir para tudo também, tá? Mas normalmente, quando você abre a clarividência, tá? Então, repetindo, você abriu o terceiro olho, quando você tem essa abertura do terceiro olho, eu não estou falando especificamente da clarividência, que a galera acho que confunde um pouco isso tudo. Quando você abre o terceiro olho, quando você acessa o chakra Agnya, você tem uma percepção, você conquista, você acessa uma percepção muito maior do que a percepção convencional. Então você vai ter mais clareza, você vai ter mais percepção, você vai ter uma intuição muito mais aflorada, tá? E você também pode, dependendo do nível, da profundidade das pétalas que você atinja no chakra frontal, você pode desenvolver a abertura da clarividência. Mais especificamente, você vai ver a aura dos objetos, você vai ver a aura do ambiente, você vai enxergar a aura dos teus amigos, dos teus companheiros de trabalho, das pessoas que você se relaciona no dia a dia, das pessoas que você se relaciona amorosamente. Enfim, não é um processo, digamos assim, tão tranquilo. Por quê? Ih, acabou a luz aqui. O celular está tranquilo. Pô, pior que ontem acabou de novo. Acabou 2 vezes, ontem ou 3. Na minha rua não é muito comum. Mas vamos lá, continuando. Então, quando a gente fala dessa abertura de clarividência, é importante que você perceba que você vai ter contato de uma forma direta com o mundo invisível e você vai estar vendo ali algumas coisas que, digamos assim, podem, em certa medida, até te abalar emocionalmente, tá? Coisas simples do dia a dia. Às vezes você tem contato com alguém do teu trabalho, que o cara é engraçado, extrovertida, ou então uma mulher muito animada, muito boazinha, mas quando você abre a clarividência, principalmente no que diz respeito à questão de perceber a aura, de perceber o campo luminoso, de perceber as cores, de perceber as camadas, nem sempre você vai perceber todas as camadas da aura, muitas vezes você vai ver a energia emaranhada, né? Na verdade a energia embaralhada da aura, as cores às vezes se entrelaçando e com o tempo você consegue dividir ali um pouquinho mais, mas sempre tem uma predominância. Pelo menos na maioria das pessoas é assim. Então você está no trabalho, está no teu relacionamento, aí você acha que aquela pessoa é engraçada, é bacana, mas você começa a perceber um certo nível de energia nela não muito sofisticado, digamos assim, uma energia um pouquinho opressiva, às vezes uma aura com muito cinza, com muito marrom escuro, em algumas vezes com um verde que lembra um pouquinho lodo, um pântano, tá? Ou então fosforescente demais, que também às vezes indica uma certa vaidade, um certo carisma, entre aspas, forçado, né? É sempre muito difícil você conseguir catalogar certinho o que cada cor significa, né?
pelo menos dentro daquela cor tem umas variações muito grandes. Mas você percebe, né? Quando o amarelo está aquele amarelo saudável, quando aquele verde é um verde bem que lembra a natureza, de uma forma equilibrada, quando é um vermelho vibrante, mas que não é tão escuro, que não está penetrado por nuvens, por cinza, por marrom, por nada disso. Nuvens, quando eu digo, é quando a energia do vermelho ela parece que está contaminada por uma torrente energética nebulosa. Aí você vai ver que é um vermelho que está ligado com a cólera, ligado com a raiva, pelo menos é assim que eu percebo, voltou a luz. Tá? Então todas as cores significam muitas coisas, tá? O vermelho tem essa questão da força, da energia, da atividade, você vê muito em atleta, enfim, eu não vou chegar para falar aqui exatamente das cores como um todo. Essa explicação, acho que isso aí demora, a gente teria que ter um bate-papo enorme para poder ilustrar de uma forma mais objetiva o que cada cor pode significar e o que isso quer dizer, tá? Mas a mensagem que eu quero passar aqui para vocês é que quando você começa a ver a aura das pessoas, você está ali no teu trabalho pensando que o teu chefe é um cara legal, muitas vezes você vai perceber que não, tá? Às vezes você vai perceber, isso acontece muito, né, no trabalho. O cara é muito legal, o cara é muito prestativo, mas se você tiver aquela evidência, você vai ver que o cara não é tão prestativo. A mulher, muitas vezes, ela está com interesse ali, sexual e você percebe pelo laranja da aura, como a aura se manifesta entrelaçando a aura da outra pessoa. Ou seja, não é muito fácil de lidar, porque você vai ver muitas vezes assim, vou dar um exemplo para vocês, assim, digamos que tem vários casais numa festa, tá? Muitas vezes os casais estão conversando ali, alguns são amigos e tal. E você não percebe aos olhos convencionais, pelos olhos convencionais, você não percebe que alguém está com alguma intenção sexual no outro. Mas quando você olha pela clarividência, você percebe a aura se movimentando, tendo o acoplamento áurico, principalmente dos chakras inferiores, principalmente do chakra sexual e do chakra raiz, e a vibração daquele vermelho e daquele laranja, às vezes também do amarelo, dependendo do papo que está rolando, mas principalmente do laranja e do vermelho, que tem a ver mais com essa energia da terra e a sexualidade, quando você vê a energia se entrelaçando, então você vai ver um casal, às vezes, que teoricamente são apenas amigos, mas a energia está rolando ali alguma coisa sexual. E muitas vezes os parceiros não percebem. É você como clarividente, você vai fazer o quê? Você vai chegar lá e falar, porra, cara, legal, né? Tua mulher ali, legal ali pro outro, teu marido, mas tá rolando uma parada invisível aí que vocês não estão percebendo, tá? Então é complicado, porque você às vezes quer falar, mas você não pode. Também você não tem que se meter na vida de ninguém. As pessoas deveriam perceber isso por conta própria. Uma outra coisa também é na questão, às vezes, de intenções. Quando uma pessoa tem uma intenção, isso você também vê muito no trabalho, de passar por cima de alguém, de conquistar posições no trabalho, de atingir seus objetivos por cima de qualquer coisa, você vai perceber uma mudança ali energética na coloração, no movimento da aura. Às vezes você não percebe de uma forma tão clara, com o tempo você vai compreendendo o que aquilo quer dizer. Ou seja, muitas vezes a pessoa exteriormente é amigável, é amorosa, é um grande chefe, é uma grande esposa, um grande colega, mas quando você percebe pela clarividência, você vê que não é bem por aí. E você, como clarividente, você vai tomar partido, você vai falar, você vai se meter, como é que você vai provar isso? É muito complicado. Então, normalmente, se você não estiver emocionalmente preparado, isso aí pode te abalar também, porque você vai perceber a natureza real de cada pessoa. Não tem como fugir da energia, não tem como fugir da coloração, do movimento da aura, como é que os chakras estão trocando energia ali, enfim, é muito delicado. Sem falar nos assediadores espirituais. Então você vai ter acesso não só aos teus obsessores, não só aqueles amiguinhos que te perturbam na tua casa, que te perturbam no teu trabalho, que tem algumas vezes ligação kármica com você, mas você vai ter que lidar também com os obsessores dos outros. E esses obsessores vão perceber que você enxerga a presença deles, que você percebe visualmente que eles estão ali, tá? Você pode enxergar de uma forma translúcida, como eu enxergo na maioria das vezes, mas você vai olhar para ele na direção, você vê o formato dele, translúcido, transparente, né? Dependendo um pouquinho do nível de opacidade, você vê a cor da pele ou não, mas ele sabe que você está olhando. Então ele percebe que você compreende que ele manipula certa pessoa. Então ele percebe que você pode, às vezes, dar uma ideia que dificulte a ação dele.
E ele vai se tornar um obsessor teu, pelo menos se você estiver naquele ambiente que a vítima dele está. Então, o que acontece? À medida que você vai abrindo a clarividência, tendo contato diário com essas coisas, com a energia das pessoas, vendo as auras, vendo os obsessores, vendo os espíritos, você tem que ter um equilíbrio mental, um equilíbrio emocional muito grande. Tá? Eu não digo que isso vai te abalar a ponto de você ficar maluco, sair correndo, botar uma camisa de força, não é nada disso, nem nenhum tipo de estereótipo desse tipo, por mais que isso possa acontecer também. Mas aí já é um caso psiquiátrico grave. Tá? O que eu quero falar para vocês é que você tem que lidar emocionalmente, psicologicamente, mentalmente com isso. E você tem que entender que você não vai mudar as coisas, não. Sair falando para todo mundo que você vê, como é que as pessoas têm que se portar. Quando às vezes você discute com alguém, você percebe que uma entidade, um espírito está atrás dela manipulando os chakras, você não vai falar, tá? Você não pode falar, porque provavelmente isso vai cair em descrença, você não vai ter prova quanto a isso, e muitas vezes vai piorar a situação. Então você tem que aprender a lidar com isso, tá? Então é uma das dicas que eu dou para vocês e para que vocês repensem no movimento de clarividência, até que ponto é válido você buscar isso, você conquistar isso. Diferente da abertura do terceiro olho como um todo, porque na abertura do terceiro olho, quando você atinge o chakra frontal, no sentido de expandir a consciência, é muita questão da intuição, da sincronicidade, você percebe a sincronicidade da vida, você percebe as mensagens que o mundo está te passando. Isso normalmente é muito positivo, tá? Mais especificamente, a clarividência não é mole, não. Não é mole, não. Às vezes você acordar de noite, vai no banheiro e tem alguém te espreitando. Aí você pergunta, mas não tem os mentores? Tem. Na verdade, os mentores, a conexão com eles é muito poderosa, né? Eu estava até aqui escutando uma música mais cedo, uma música de um filme que é o Interestelar, que eu gosto muito. Botei a trilha sonora aqui, abri os meus chakras, o mentor chegou aqui do meu lado, eu percebi nitidamente a presença dele, mas não consegui vê-lo visualmente pela clarividência, mas os chakras abriram, eu vi a energia dos chakras jorrando, eu já não era mais o Rafael Pacheco, pelo menos por uns 3, 4 minutos, né? Você entra, quando você tem essa abertura dos chakras superiores com mais facilidade, esse contato com os mentores, eu digo que nesse momento, mesmo que dure 3 minutos, você não é mais aquela pessoa em si, você não é mais o Rafael, não é mais a Jéssica, o João, a Maria, tá? Você se torna um ser muito além do que você é. Isso dura 3 minutos, 4, pelo menos comigo é assim. É claro que tem processos mais intensos, mais profundos, que duram mais tempo, mas normalmente em meditação, normalmente alguma prática de visualização, tá? Mas no dia a dia é muito comum, para quem tem uma certa facilidade, um certo domínio energético, você, escutando uma música, fazendo um exercício, vendo um bate-papo de um casal, um chefe no trabalho conduzindo uma reunião, você conversando com o vizinho, com o porteiro, jogando futebol na academia, malhando, você vai acessar o campo energético das pessoas. E aquilo ali pode te impactar muito, tanto energeticamente, quanto psicologicamente, e mentalmente falando também. Então, a ideia que eu dou aqui para vocês é que pensem com muita clareza e muita calma se vocês querem realmente abrir a clarividência, tá? A clarividência, normalmente, você não abre de forma muito natural, a não ser quem já é clarividente e já trabalhou isso em outras vidas, tá? Normalmente com exercícios, seja de visualização, seja de meditação, pela repetição de Bidya mantras, tudo isso é um combo que cada um vai perceber como é que você consegue abrir mais, né? Então, no meu caso, eu já falei para vocês, eu já tinha uma facilidade natural desde pequeno, a projeção astral, sempre quando eu voltava para o corpo, facilitava a clarividência no processo de retorno ao corpo, que a gente chama de hipnopompia, né? Quando você retorna para o corpo físico, ainda está deslocado razoavelmente o teu campo energético e você tem a facilidade para ver. Então eu percebia muito nesse retorno ao corpo físico. Quando eu voltava, sentava na cama, ficava alguns minutos e via com muita clareza os espíritos no meu quarto. Isso aí facilitava muito. Então eu comecei a ter uma certeza muito grande, fazendo exercícios diários de meditação, isso desde a minha adolescência, né? Alguns exercícios como olhar para o fundo branco sem piscar, ou então meditar num ambiente completamente escuro por horas. Isso aí, aos poucos, eu fui abrindo a clarividência,
mas é necessário que se diga que para que ela fique aberta num grande nível, pelo menos com a maioria das pessoas, mesmo as que têm facilidade, né, é necessário que você repita, que você treine, que você esteja sempre acessando. No meu caso, muitas vezes, quando eu estou trabalhando muito, quando eu tenho coisas para resolver, e eu não estou com a energia 100% espiritualizada, não estou 100% nos chakras superiores, né, pelo menos, não digo nem 100%, mas não estou bastante ali a ponto de eu conseguir tá bem equilibrado, se eu tiver com muita questão de trabalho para resolver, muita conta, muita coisa para pagar, muitas questões nos relacionamentos, é comum que essa clarividência se feche. E muitas vezes eu faço isso intencionalmente. Se eu começar a trabalhar demais, se eu começar a me envolver com alguma outra coisa que não seja muito favorável para a abertura da clarividência, ou seja, se você estiver num período estressante de trabalho, alguma coisa assim, eu mesmo não faço meditação nessa época, pelo menos voltada para a clarividência, não pulso energia aqui, não abro o chakra de forma ostensiva. Por quê? Porque vai ter ataque direto. Então você tem que estar com um nível de energia muito legal para poder estar com a clarividência aberta, tá bom? Recado é mais ou menos esse, tá? Espero que vocês capturem o que eu quis falar e a importância disso, a importância de equilibrar todos os chakras, de você ter uma base sólida também. Mais uma vez falando aí do meu curso sobre chakra raiz na Hotmart. Por que eu fiz esse primeiro curso sobre o chakra raiz? Quando você tem a base sólida, quando você tem o alicerce sólido, quando você tem a estrutura e essa energia e essa energia material, né, que é muito material, o chakra mais material que tem é o chakra raiz. Mas quando essa energia material está espiritualizada, ela está sutilizada, está num nível de doçura que você consegue usar a força com leveza, aí sim você se prepara para poder abrir a clarividência, tá? E não só a clarividência, né? Para você trabalhar todos os outros chakras. Então, por isso eu sempre digo, a importância do chakra raiz ela é fundamental para que você equilibre a energia do teu sistema energético. E é por ele que você absorve a energia Kundalini. É nele que está adormecida, dentro do quadrado amarelo, que é o yantra do chakra raiz. Dentro desse quadrado, já falei para vocês, não vou entrar com profundidade nisso agora, tem um triângulo invertido representando o órgão feminino, a impressora ligou aqui sozinha, desligou, representando o órgão feminino, o Yoni, um triângulo invertido apontando para baixo, e dentro desse triângulo você encontra o Lingam de Shiva, que seria um objeto que representa o falo do Senhor Shiva, e nesse objeto, nesse falo, tem uma serpente enrolada 3,5 voltas, que simboliza a serpente Kundalini, o fogo serpentino. Eu já expliquei simbolicamente o que significa essas voltas e tal, não vou entrar nisso agora. Quem quiser procura no meu canal. Mas o que eu quero falar para vocês é que nesse chakra mora a energia Kundalini. Nesse chakra é a morada da força serpentina, que vai alimentar todos os outros chakras, que vai despertar todos os outros chakras. Então, é um chakra extremamente importante, tá bom? Vocês não podem deixar de lado achando que o processo espiritual se liga só ao chakra coronário, ao chakra Agnya e o chakra Vishuddha, o chakra laríngeo, tá? Por mais que eles sejam os mais sutis, você está encarnado na matéria. Para que você tenha equilíbrio, você precisa da energia base bem estruturada e bem alinhada com os outros chakras. Beleza? Quem tiver interesse, clica no link fixado, conhece o curso sobre o chakra raiz, é extremamente importante para o teu processo de despertar. Também tem um e-book sobre o terceiro olho, que eu já falei para vocês várias vezes. Eu estou sempre atualizando esse e-book e vou atualizar também com exercícios sobre o Kundalini agora, o chakra raiz, o curso em vídeo, tá bom? Então, quem tiver interesse, basta clicar que vai ser direcionado para adquirir o curso na Hotmart. Como sempre, muito obrigado pela presença de todos. Quem gostou do vídeo, dá o like, compartilha, escreve algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta que eu tendo um tempinho eu respondo. Como eu sempre digo, muito obrigado e namastê.